máximo. Muito boa tarde. Resolvido o problema técnico, ainda estamos naquela tolerância da primeira aula, dos 10 minutos. Espero que tenham tido um bom almoço, mas não demais, porque a seguir ao almoço fica pesado. Vamos ter uma tarde longa. Nós temos dois conjuntos de conferências, Língua e Conhecimento e as Bibliotecas Escolares e o Incentivo à Leitura. Nós vamos ter de respeitar os horários, porque as pessoas estão a seguir pela internet, por isso teremos que gerir o tempo desta forma. Teremos uma primeira mesa com os colegas João Loução, da Universidade Nova de Lisboa, e Rui Vieira de Castro, da Universidade do Minho. Depois, às 3, vamos tentar compensar estes instantes de compasso de espera. Às 3 teremos as bibliotecas escolares e o incentivo à leitura. Feitas as contas, teremos entre 15 a 20 minutos. Quando chegarem 15 minutos, eu vou avisar, faltam 5 minutos, para podermos ter algum tempo para o debate. Às vezes a coisa mais importante surge no debate e não há tempo para isso. Eu vou ser extremamente prático, sim, tem que ser, mas eu vou ser extremamente prático em termos das apresentações, para o tempo ficar com os conferencistas e depois connosco de uma maneira geral para fazer para o debate. Mas vamos ter de cumprir, porque depois teremos que ser tudo muito seguidinho. João Loução é professor assistente na Universidade Nova de Lisboa, da área da Geografia, mas não é por causa disso que está cá. Está cá por causa da sua experiência anterior como coordenador da rede de projetos de ensino à distância da lusofonia e outras questões mais que poderá apresentar enquanto faz a sua exposição. Muito obrigado. Sem mais delongas, tem a palavra. Muito bem. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. A minha apresentação foi trocaram aqui um bocado as voltas por questões técnicas e vamos começar pelo fim. Às vezes as coisas funcionam até melhor assim. Eu realmente não sou especialista da língua, não sou professor de português, não sou linguista. E como é que apareceu este meu interesse pela língua? Bem, muito rapidamente, fazendo uma apresentação muito breve, em janeiro de 2000, quando estava na fase de conclusão da minha tese de doutoramento e completamente desesperado com o trabalho e estressado e aquelas coisas todas, aparece-me um papel na secretária a pedir professores para Timor. Ora, o problema todo de Timor tinha acontecido em 99, portanto estava tudo muito no início, e eu não hesitei. Era uma cooperação por 3 meses, portanto, pela Fundação das Universidades Portuguesas, e disseram-me que eu supostamente ia ensinar geografia. A minha área de especialização era geografia urbana. Escusado será dizer que é assunto que já não me interessa há muito tempo, a geografia urbana, e eu fui com mapas de Timor, cartas topográficas de Timor, com essa coisa toda, de malas e bagagens para Timor. Cheguei a Timor, reparei que não ia, obviamente, ensinar geografia, como é óbvio, e a primeira coisa que me pediram na altura, o CNRT, estávamos na preparação de um congresso do CNRT que era fulcral para uma série de decisões, nomeadamente para a decisão da futura língua oficial, e nós chegámos em abril, o congresso era, se não me engano, em agosto, e havia, penso que foi em agosto, mas do ano a seguir, de 2001, não estou certo, não sei se há aqui alguém que me possa ajudar, talvez se o Rodrigo estava, não está, mas de qualquer forma o que nos pediram, na altura o padre Filomeno Jacó, que foi depois o Ministro da Educação, era que puséssemos em contacto com a língua portuguesa o maior número de pessoas. E, portanto, tínhamos que ir ensinar português. Ora, eu, professor de Geografia Urbana, tinha que ensinar português. E foi o início do meu contacto com as questões da língua portuguesa. Depois desta fase inicial, passei para um projeto apoiado pela Cooperação Portuguesa e pelo Banco Mundial de montagem e apoio ao funcionamento de uma rede mundial que depois também teve a sua componente lusófona, de ensino à distância. A GDLN, a Global Development Learning Network, depois teve a sua subcomponente lusófona, que era a rede
lusófona da educação à distância, iniciada e apoiada fortemente pela cooperação portuguesa, e aí a minha preocupação deixou de ser tanto as questões da língua, estritamente da língua, e começaram a ser mais as questões do conhecimento e de que forma é que o conhecimento contribui para o desenvolvimento. E como tinha o background de professor, uma das coisas que sempre me preocupou muito é ter a certeza que o conhecimento passa, que é transferido de forma eficaz. Bem, em termos de apresentações, calmo por aqui, eu tenho um problema com a gestão do tempo. Vou agora mostrar-vos um pequeno vídeo que devia ser no fim, mas para terem uma ideia um pouco do que era a rede lusófona de educação à distância, do que era e é ainda o Centro de Ensino à Distância de Dili, para depois então continuarmos com esta discussão. Eu estou a... Espera, se eu consigo. É que eu não vejo... É aqui, não consigo ver. É este? É que isto não aparece aqui, só aparece ali. Parece-me que não está a acontecer nada. Desculpa que eu não consigo ver. Em algo que não aparece ali também, não é? Deve ser ali, para alguns por aqui. Será? É. O áudio não tenho áudio. Apareceu no início e depois desapareceu. Valorizar, ou seja, darmos mais líderes a começarem, e que é aquele exemplo que já conhecemos. É preferível usar no início do lead. Desaparece bem. Eu penso que não há condições, porque o som vai e vem. Há partes do som que aparecem, outras não. Eu, se calhar, deixávamos isto. É pena. Isto é que interessava ver. Bom, então, o que eu vos proponho é falarmos um pouco sobre diversos... Vou pôr o microfone aqui, talvez. Técnica de imprensa, entrevista e reportagem. Sempre em contacto visual e auditivo com os formandos. É que há muita participação. Os formandos em Idili intervêm frequentemente, colocando muitas questões, pedindo esclarecimentos. Adérito Santa trabalha no diário A Voz de Timor-Leste. É jornalista profissional, mas no seu cotidiano sente que ainda tem bastante para aprender. Falta mais de conhecimento o meu colega jornalista com o sistema de construção de estrutura notícia, e falta de conhecer a ética do jornalista, falta conhecer mais de deontologia. Esta vontade de aumentar os conhecimentos foi sentida na Embaixada Portuguesa em Dili. 20 jornalistas da imprensa, rádio e televisão de Timor foram convidados para uma ação de formação. A Embaixada de Portugal tem um papel de patrocinador de encontros, digamos, partindo da felicidade de ter disponível este espaço satélite. A Embaixada de Portugal contactou o Senjor para saber se estariam disponíveis para ocupar o espaço. Estavam disponíveis, fizeram o curso e o papel da Embaixada de Portugal, digamos, foi de mediador, e com todo o gosto. A partir de Lisboa, o formador do Senjor abordou temas como deontologia, técnica de imprensa, entrevista e reportagem. Sempre em contacto visual e auditivo com os formandos. É que há muita participação. Os formandos em Idili intervêm frequentemente, colocando muitas questões, pedindo esclarecimentos. Isso é um bom sinal, em minha opinião. Com tradução simultânea para Tétum, a outra língua oficial de Timor-Leste, além do português, as aulas tiveram um bom acolhimento. Para mim, eu acho que o curso é importante para nós, os jornalistas timorenses, para podermos desenvolver o que é a nossa carreira. Depois de acabar este curso, nós voltar para o acompanhar, pode fazer muito para o nosso jornal, muito melhor.
tenho que aprender mais. Isto não chega. Ficam abertas as portas para futuros cursos nesta área. De regresso ao jornal, a Derek vai escrever a notícia do dia. E hoje vai ser mais fácil depois de tudo o que aprendeu na ação de formação. Pedro Valador, RTP, Dili. Bem, eu peço desculpa. Vou tentar agora, provavelmente vou saltar uma série de slides, já não vou dizer tudo o que queria dizer. Isto era para ilustrar mais à frente o que eu iria dizer. Enfim, portanto, basta duas correções só. O adido de imprensa da Embaixada da altura fala muito em Embaixada Portuguesa, mas aquilo é essencialmente um esforço da cooperação portuguesa, portanto, a vontade, ele colaborou, mas toda a montagem do curso e o financiamento do próprio curso foi feito pela cooperação portuguesa em colaboração com o Banco Mundial, uma vez que o Centro de Ensino à Distância encontra-se nas instalações do Banco Mundial. Bem, mas rapidamente o que me passou a interessar passaram a ser as tais questões do conhecimento e desenvolvimento. Eu não vou dar aula nenhuma aqui, só para vos dizer que, tal como nós nos interessamos por estas relações entre conhecimento e desenvolvimento, elas têm sido ao longo da história, esta relação tem sido ao longo da história, obviamente, muito importante, desde logo da antiguidade grega ou egípcia, com a coincidência entre os centros de poder económico e político e a localização das universidades e a localização das bibliotecas, com a percepção de que era muito importante, logo nessa altura, controlar o conhecimento, codificá-lo, sistematizá-lo e codificá-lo. Obviamente que esta importância foi aumentando à medida que passamos para a sociedade industrial e depois, mais tarde, para a sociedade pós-industrial, com a revolução da informação, por aí fora. Escuso-me de falar dos autores que eu considero mais importantes nesta questão da relação do conhecimento com o desenvolvimento. Destacaria só, pós-Segunda Guerra Mundial, aliás, ele foge, é um austro-húngaro, o Maslach, que foge dos nazis para os Estados Unidos, portanto, aí publica este livro, que é uma referência quando se fala na relação de conhecimento com o desenvolvimento, The Production and Distribution of Knowledge in the United States, onde o conceito de economia do conhecimento é consolidado. Já se falava, o Marshall já falava da importância do conhecimento para o crescimento económico, mas é com o Maslach que realmente estas questões são consolidadas e é introduzido o conceito de capital intelectual, capital humano, que depois começa a passar um pouco dos economistas para os sociólogos e temos agora, na pós-modernidade, sociólogos e não só, mas essencialmente sociólogos, o Cassels talvez seja o mais conhecido, que na sequência da revolução da informação, desta revolução das TIC, da generalização da utilização das TIC e da influência que as TIC têm em todos os domínios da nossa vida, começam a falar em modo informacional de conhecimento, na importância da informação e do conhecimento para o crescimento e para o desenvolvimento, por aí fora, ao ponto de até as organizações internacionais, Nações Unidas, Banco Mundial, a partir de determinada altura, terem tirado o foco de questões mais económicas para a questão do conhecimento, a questão do conhecimento como fundamental para a redução da pobreza. Isto é um estudo também muito interessante que eu recomendo, do King and McGrath, onde às tantas diz que realmente o conhecimento é agora, talvez de forma exagerada, o único fator produtivo que verdadeiramente interessa, a única fonte de vantagens comparativas a longo prazo. E, efetivamente, eu posso tentar sair da geografia, mas ela não me larga, tinha que apresentar um mapa, como é óbvio. Se olhar, eu gosto muito destes dois mapas, eles são de 2002, infelizmente este projeto, o World Mapper, ficou a meio por escassez de fundos, mas esta forma de representar as variáveis, deformando a forma dos países em função das variáveis, do valor, é interessante e, obviamente, há uma semelhança entre a despesa em investigação e desenvolvimento e o PIB. Obviamente que isto pode ser visto, as relações são recíprocas. Se por um lado uma fraca despesa em investimento e desenvolvimento que poderíamos associar a índices de conhecimento mais baixos condicionam o desenvolvimento, graus de desenvolvimento mais fracos, mas o contrário também é verdade. Se eu não tiver dinheiro, se o meu PIB for baixo, eu também tenho menos dinheiro para investir em investigação e desenvolvimento. Portanto, obviamente, por isso é que os economistas gostam muito de falar no ciclo da pobreza. Parece-me que quando os recursos são parcos para investir em investigação e desenvolvimento, numa fase inicial, pelo menos,
até se criar aquilo que o Sagasti chamou de conhecimento científico e tecnológico endógeno, é preciso importar conhecimento. Parece-me que não há dúvidas, isso acontece em todo lado, acontece em Portugal. Mas, obviamente, que essa importação de conhecimento também só faz sentido se for uma importação articulada, reinterpretada, adaptada aos contextos locais, geográficos, culturais, etc. E, obviamente, tem que haver nesta importação de conhecimento uma grande interação entre o conhecimento moderno, científico, com o conhecimento mais tradicional e local. Até exatamente se conseguir, muito rapidamente, o modelo de Sagasti, chegar-se a esta capacidade científica e tecnológica endógena, quando conseguimos que não haja esta dualidade entre o conhecimento tradicional e moderno, com alguns contactos entre eles, mas não há uma integração perfeita entre os vários tipos de conhecimento e, essencialmente, entre a ciência, a tecnologia e a produção. E, por isso, isto para mim é muito caro, esta importância que o conhecimento tem para o desenvolvimento e como é que nós podemos ajudar os países que têm mais deficiências de conhecimento em determinadas áreas a superar este problema. Bem, e, portanto, para mim, para além da importância, obviamente, da língua, e passamos aqui para a língua, portanto, a língua como, essencialmente, na minha perspectiva, instrumento de partilha de conhecimento. Obviamente que a língua é importante como instrumento de produção de conhecimento, ainda há pouco, na sessão anterior, falou-se muito disso, que era importante olhar não só para o caráter utilitário da língua, mas ver a língua também como instrumento de produção do conhecimento. Os filósofos também, logo a seguir, tentando responder à crise do pensamento moderno, também procuraram na linguagem perceber a construção do conhecimento, como é que o homem se relacionava com o meio enquanto uma relação de significação, sei lá, há vários exemplos, desde a semiótica ao estruturalismo, por aí fora. Portanto, obviamente que a língua é importante para a produção de conhecimento, é importante para a utilização de conhecimento, mas o que me interessa a mim, essencialmente, é a língua como instrumento para a partilha de conhecimento. Nesta perspectiva, exatamente, de ajudar quem tem mais deficiências em conhecimento a criar esta tal capacidade científica e tecnológica endógena que depois permita a criação de conhecimento próprio. Esta questão é ainda, põe-se ainda com maior... é mais sensível ainda em contextos, como é o caso do contexto de Timor-Leste, e não só, hoje de manhã também vimos que é um pouco comum aos PALOP e ao Brasil, desculpem, aos PALOP e a Timor-Leste. Esta questão ainda é mais sensível em contextos em que se falam várias línguas. E, portanto, nesses contextos onde se falam várias línguas, a aprendizagem de uma língua não materna, essa aprendizagem, obviamente, queremos aprender essa língua não materna porque queremos ter acesso ao tal conhecimento exógeno que se pretende que seja relevante, como é óbvio, e, portanto, a perspectiva pode ser, primeiro tem que aprender a língua para depois ter acesso ao conhecimento, mas há outra perspectiva que é ver a própria necessidade de ter acesso a esse conhecimento como uma motivação adicional para aprender a língua. E é, no fundo, isto que era esta a minha tese, era isto que eu queria defender, ou seja, falámos muito neste congresso ao longo das várias apresentações do ensino da língua, mas, para mim, em muitos contextos, ensina-se com maior eficácia a língua quando, através da formação profissional, através do ensino de outros conteúdos, portanto, através da transferência de conhecimento, de preferência, obviamente, relevante, adequado, adaptado, prático, que ajuda as pessoas a efetivamente resolver problemas diários, nomeadamente na sua atividade profissional. Bem, e aí, obviamente, a cooperação internacional para o desenvolvimento pode ter um papel muito importante, através dos tais projetos de desenvolvimento das capacidades, e eu aí passaria muito rapidamente ao tal projeto, Rede Lusófona de Educação à Distância, projeto apoiado pela Cooperação Portuguesa, que depois caminhou com o estabelecimento gradual de uma série de parcerias, Universidade Aberta, Universidade Agostinho Neto, Banco Mundial, só para citar as mais importantes, e que tinha como objetivo unir todos os países de língua portuguesa com uma rede interativa de centros de ensino à distância, GDLN, já vamos ver o que é o GDLN, tal Global Development Learning Network, que dinamiza esta tal troca de conhecimentos entre estes países. Esta Global Development Learning Network, o que é? É também uma rede interativa mundial, mas em todo o mundo, neste momento lançada pelo Banco Mundial em 99, com imensas parcerias, e que consiste basicamente em centros de ensino à distância que são equipados com diversas tecnologias de educação à distância e conectados com comunicações rápidas e eficazes. Vimos ali o exemplo do centro de ensino à distância de Dili, vimos só a videoconferência, mas utilizam-se diversas outras tecnologias. O e-learning é combinado com a videoconferência, utiliza-se a audioconferência para outro tipo de aplicações, às vezes o presencial também. Portanto, há uma mistura de
de tecnologias. E, obviamente, os conteúdos, há um grande foco desta rede em transferir, em partilhar conteúdos relevantes, adaptados às necessidades e características locais, que realmente ajudem as pessoas. Esta rede, em 2010, tinha 121 centros, e agora passamos, então, e vemos aqui os centros que existiam no mundo lusófono: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste, e passamos, então, para a história da RLED, a Rede Lusófona de Educação à Distância. Muito rapidamente começa em Moçambique, em 99. Curiosamente, isto deu-nos alguma força negocial. O primeiro centro da Global Development Learning Network foi o centro de Maputo, na sequência de uma visita do então Presidente do Banco Mundial a Maputo, e numa conversa com o Presidente Chissano, em que o Chissano refere: nós precisávamos era ter acesso a grande parte do vosso conhecimento. A conversa foi por aí e decidiu-se montar o primeiro centro de ensino à distância desta rede. Começou por aí, depois tivemos o centro do Brasil, que começa no escritório do Banco Mundial, na passagem de 2000 para 2001, e depois transfere-se, migra para a Universidade do Brasil em 2006. O centro de ensino à distância em Dili, fortemente apoiado pela Cooperação Portuguesa, como eu disse, e Banco Mundial, em 2001. Em 2002, a Universidade Aberta entra para esta rede, a Universidade Aberta em Portugal, a portuguesa, e finalmente em 2009 é inaugurado o centro de Angola na Universidade Agostinho Neto. Já viram o centro de ensino à distância de Dili há bocado em Vir. Passando agora para o centro de ensino à distância, e para vos dar conta dos resultados paralelos a outra investigação que eu estou a fazer, mas para um pouco provar, achei os resultados curiosos e, portanto, quero partilhar, para provar que às vezes se aprende mais a língua através do ensino de outros conteúdos. Aqui estão exemplos de alguns parceiros do SED Dili. O SED Dili foi um centro especialmente ativo, está neste momento menos ativo por outras razões, mas foi um centro que entre 2000 e 2008 teve cerca de 17 mil participações. Só para terem uma ideia dos conteúdos partilhados entre Timor-Leste e Portugal, ao longo deste período foram mais de 677 sessões, 1.670 horas de formação, 12.271 participações. Estão em alguns exemplos de alguns cursos, e, portanto, veem que são cursos. Também temos a língua portuguesa, porque era solicitado, porque era uma necessidade também. Chega. Mas temos depois uma série de outros conteúdos. Bem, em novembro de 2001, eu estive novamente em Dili, onde tive o prazer de viver 7 anos, entre 2000 e dezembro de 2007. Depois fui para Angola montar o tal centro de ensino à distância, que era um projeto apoiado pela Cooperação Portuguesa. Voltei no âmbito do doutoramento, que não fiz em 2000 porque me fui embora para Timor. E fiz uns inquéritos que não tinha preocupação nenhuma com as questões da língua, mas obtive uns resultados quando me convidaram para este congresso, que eu pensei: alto lá, que há ali uma coisa que pode ter interesse. Entrevistei 117 participantes, que na altura eram cerca de 21,5% da média anual de novos participantes do centro de Dili, porque aqueles números que viram há pouco são participações, pessoas que repetem participações, foram mais do que uma vez, obviamente. Para terem uma ideia do perfil dos entrevistados, eram pessoas, quando olhamos para as idades, maioritariamente que não cresceram com o português, portanto, que já não conheciam o português, quer dizer, obviamente que o conheciam através da família, mas maioritariamente são pessoas que já crescem e se formam no tempo indonésio. São essencialmente pessoas com licenciatura e bacharelato, portanto, já a um nível superior de formação. São essencialmente funcionários públicos e professores. E agora tenho só estes 2 slides para vos mostrar aquilo que eu queria. Quando perguntamos quais eram os temas de formação preferidos, as respostas invariavelmente não revelavam o ensino da língua portuguesa. Nós oferecíamos cursos de língua portuguesa não só a professores, como ao público em geral. E quando fazíamos a pergunta quais eram os temas que vocês achavam mais interessantes, a língua portuguesa está ali com 6%, muito pouco. Vemos gestão da administração pública, é normal, a maior parte deles eram funcionários públicos. Vemos ensino da ciência e da matemática, curioso, e vemos a língua portuguesa só com 6%. Mas, quando perguntamos qual era a motivação para participar nos cursos, nem sequer aparece aprender língua portuguesa, não aparece a importância do assunto para a minha atividade profissional, a importância do assunto para mim, e este inquérito tinha algumas respostas fechadas e dava a hipótese de acrescentarem outras respostas, e uma das respostas
fechadas era aprender português. E teve uma percentagem tão ínfima, cerca de 2%, que nem está aqui. Mas depois, curiosamente, e este é o último slide, quando lhes perguntávamos, então, e depois dessa formação, qual é que acham que foi o principal contributo? E vemos ali a aprendizagem da língua portuguesa 67%. Portanto, quer dizer, não esperavam aprender português, não foram lá para aprender português, mas quando saíram de lá acharam que aprenderam português. E portanto, que foi um dos contributos mais importantes da formação, foi aprender português. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu recupero os minutos que eu tinha dado de interrupção, por causa da técnica. Eu agradeço a apresentação e cumprimento o horário do professor João Loução. Eu vou passar a fazer a apresentação muito rápida do segundo orador agora à tarde. É o professor Rui Manuel Costa Vieira de Castro, vem da Universidade do Minho, é doutor em Educação, Metodologia do Ensino do Português, mestre em Linguística, não quis que eu dissesse, é muito modesto, é vice-reitor para a área de Investigação e Ensino dessa mesma universidade. Tem a palavra, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho uma tarefa razoavelmente complexa, que é de explorar as relações entre educação e desenvolvimento, língua e conhecimento. Este foi o desafio que me foi colocado. A forma como eu o interpretei está, de algum modo, já expressa no título que encontrei para esta apresentação, em que, por um lado, procuro explorar as relações entre educação e desenvolvimento a partir de um contexto e de projetos específicos desenvolvidos, no caso, em Timor-Leste, projetos esses em que as questões da língua, ou as questões das línguas e nelas a questão da língua portuguesa é impossível de escapar. Este é o roteiro que eu me proponho seguir aqui, nesta apresentação. Gostaria, antes de mais, de procurar posicionar-me face a esta articulação entre educação e desenvolvimento. Depois, gostaria de dar conta de dois projetos de natureza muito distinta e nos quais eu tive também uma participação bastante diferenciada, e que, portanto, me permitem abordagens também elas distintas, para, no final, procurar retirar algumas ilações relativamente às formas possíveis de articulação, neste caso em particular, destes termos, destes conceitos de educação e desenvolvimento, língua e conhecimento. Eu queria começar por algum exercício de conceptualização, em primeira instância, em torno de educação, depois de educação e desenvolvimento. Isto é importante para que se possa depois entender alguns dos comentários que eu pretendo fazer. Basicamente, a perspectiva que aqui assumo é a da educação como um campo de práticas, como um campo de práticas relacionadas com fazer coisas para e com outras pessoas, e ali mobilizo uma afirmação que me parece particularmente feliz de um sociólogo inglês, de Michael Young, quando define a educação como sendo relacionado com a aquisição de saberes que levam as pessoas para lá da sua experiência. Estas práticas são, obviamente, eu julgo que é impossível pensar a educação noutros termos que não estes, como práticas orientadas para determinados fins, como práticas que estão situadas, que estão historicamente localizadas e que são objeto de distintas regulações de natureza política geral ou de natureza também política, mas mais particular. Obviamente que um olhar sobre a educação como campo de práticas permitirá a identificação dessas mesmas práticas como cada vez mais estruturadas e como cada vez mais especializadas. A relação entre educação e desenvolvimento não pode, em primeira instância, julgo, apagar as múltiplas facetas que nós podemos associar, seja à educação
e seja ao desenvolvimento, e de alguma forma ali aparecem expressas. Relativamente às articulações entre educação e desenvolvimento, há, eu usei a expressão, versões fortes e versões fracas. Há posições sustentadas em trabalho empírico que sustentam que a educação é por si um fator decisivo do desenvolvimento. Claro que ficará aqui por equacionar, e ficará por equacionar de facto qual é o entendimento de educação que temos e qual é o sentido que queremos associar à palavra desenvolvimento, mas claramente nos dois casos estamos perante termos particularmente complexos nos significados que podem evocar. Interessa-me depois fazer esta referência a um processo quase de naturalização desta relação. Isto é, e seja em discursos políticos, seja em discursos académicos, seja, enfim, e cada vez tem mais importância no contexto internacional, seja as posições das agências internacionais, esta é de facto uma relação que nos aparece quase como natural, que eu diria que mais do que natural, ela é de alguma forma naturalizada. E esta relação, portanto, este vínculo muito estreito entre educação e desenvolvimento é algo que nós podemos encontrar com expressão muito forte neste contexto nacional que agora me importa considerar, que é o de Timor-Leste. E então eu falarei a partir de duas experiências, feita esta introdução, uma experiência que tem a ver com todo o processo de elaboração do currículo da educação básica em Timor-Leste, um projeto, enfim, em que eu tive uma posição de coordenação, estou a falar do currículo do terceiro ciclo, e depois de um outro projeto, um projeto de formação inicial e contínua de professores, que está neste momento no terreno, que envolve para lá da Universidade do Minho, mas eu aqui só posso falar a partir da posição da Universidade do Minho, envolve também a Universidade de Aveiro. Neste segundo caso, a relação é uma relação, digamos que o promotor do projeto é claramente o Ministério da Educação de Timor-Leste. No primeiro, a situação era mais complexa, porque o projeto era sobretudo sustentado pela Unicef, havendo depois colaboração, na altura, do IPAD. E esta distinção é uma distinção que tem implicações que eu depois à frente também gostaria de explorar, ainda que de forma breve. Aquilo que me proponho é, agora neste momento, fazer esta análise de condições, pressupostos, práticas e efeitos associados a estes projetos. Algumas notas de enquadramento muito breves, importantes também para se perceber o que vem a seguir. Notas sobre o sistema educativo. É conhecido que, penso que todas as pessoas que aqui se encontram, o drama que foi vivido em Timor-Leste logo no período pós-referendo e que se traduziu numa destruição sistemática de toda a infraestrutura educativa em Timor, designadamente das escolas, mesmo da própria infraestrutura física, e com a saída massiva de professores do território. A maior parte dos professores eram professores indonésios e, naquela circunstância, acabaram por sair, o que significou que o sistema ficou desprovido de dois aspectos absolutamente essenciais, recursos físicos e recursos humanos, e foi com esta situação que o país teve que lidar nos 10 anos que medeiam da independência até agora. Quais foram, pelo menos como eu as consigo identificar, as áreas principais da ação das autoridades timorenses? A formação dos professores, as infraestruturas, o currículo e os recursos didáticos têm constituído, e eu diria que também quase naturalmente, as preocupações essenciais associadas à consolidação do sistema educativo timorense. Esta consolidação dá-se num quadro que é também ele muito particular. O país encontrou-se desprovido de quadros técnicos qualificados, de quadros nacionais qualificados, e também por isso a cooperação internacional teve e vai tendo ainda um peso muito forte em todo este exercício de reestruturação do sistema educativo. E daqui também decorrem implicações que não são despicientas.
Falo então um pouco, e vou falar mais em detalhe, deste projeto de elaboração do currículo para o ensino básico. O desafio que é colocado a uma equipa constituída por professores da minha universidade e também da Escola Superior de Educação do Porto é, de facto, de desenhar aquilo que seria o currículo nacional. Esta tarefa, que é apresentada de uma forma, que é proposta de uma forma bastante genérica, foi seguida de um debate longo, no sentido de se procurar perceber que currículo era este, que natureza é que ele deveria ter, e aquilo que eu vos queria dar conta é de alguns princípios que foram neste diálogo entre a coordenação do projeto, a Unicef, principal financiador, o IPAD, também financiador, e o Ministério da Educação de Timor-Leste, aquilo que foram os consensos que foi possível estabelecer. Entre eles, avulta a necessidade de ter um currículo relevante para os efeitos que eram pretendidos para o sistema educativo timorense. Entendeu-se que era absolutamente essencial a adoção de uma metodologia participativa que, em todo o processo de construção do currículo, que evitasse, portanto, que o resultado do projeto fosse algo não reconhecido ou irrelevante para os professores e para as entidades políticas timorenses, e nesse sentido foi desenvolvida uma estratégia própria que envolveu uma interação continuada com vários stakeholders e que envolveu também a criação de um conjunto de grupos de trabalho que foram monitorizando todo o processo de elaboração do currículo. Aí estava associada uma outra ideia fundamental, que é uma ideia muito cara a pelo menos algumas das instituições internacionais que se movem nestes terrenos, que é a ideia da capacitação. Este processo foi entendido também como uma forma de capacitar, e de capacitar professores, de capacitar diretores de escola, de capacitar técnicos do Ministério da Educação, para que, digamos, terminado o processo, houvesse algum espaço relevante de autonomia na gestão dos procedimentos subsequentes. Este currículo procurou-se também que fosse um currículo ancorado nas realidades locais. Isso significa que tem que ter em conta, entre outras coisas, o conhecimento disponível, e o conhecimento escolarmente recontextualizável disponível, e isto é um problema particularmente importante quando, enfim, é praticamente inimaginável um currículo que não tenha uma disciplina de História e Geografia de Timor-Leste, e esta era uma área de conhecimento muito pouco desenvolvida no país, e, portanto, é preciso fazer a aferição também em função destas condições concretas, como é também dos próprios recursos humanos, exatamente dos professores, que iriam depois atualizar o currículo e a situação do país, como depois à frente também direi, era, deste ponto de vista, de uma grande debilidade, com a esmagadora maioria dos professores a não ter qualquer formação de nível superior. Nessa medida também, um currículo com estas características tem que necessariamente ser um currículo capaz de tornar muito explícita, de tornar muito visível, quer a pedagogia, quer a avaliação. Para além disso, e vou fazendo aflorar aqui as questões da língua, houve uma decisão de base, uma decisão que é de natureza política e que está em linha também com as orientações de política linguística e de política educativa do Estado timorense, que é a de que o currículo deveria ser elaborado, debatido e experimentado em português. E esta é também uma decisão que tem efeitos importantes que à frente procurarei mencionar. Nesta perspectiva, o currículo teve, a elaboração passou por estas fases também habituais de planeamento, de experimentação, de elaboração de propostas e da sua homologação por parte das autoridades timorenses e depois, enfim, por práticas de generalização. Uma informação muito breve sobre o que é o currículo, efetivamente. Portanto, este currículo era constituído por documentos de orientação, que incluíam um plano de implementação do próprio currículo e depois por programas escolares e por guias do professor para as várias disciplinas que compunham o currículo. Verificarão aqui a ocorrência de
áreas que são hoje menos presentes na nossa educação básica, como competências para a vida e para o trabalho, ou educação para a cidadania e direitos humanos, que eram consideradas absolutamente essenciais pelas autoridades políticas timorenses. Na sequência deste projeto, da sua conclusão, do início da generalização do programa, foi feito um conjunto de recomendações ao Ministério da Educação, entre as quais se incluíam a formação de professores, a formação inicial e contínua para os novos currículos. E é este ponto que me permite agora passar para a referência ao segundo projeto, um projeto iniciado em 2012 e que, enfim, pelo menos a sua continuação está garantida já para o próximo ano, e que é um projeto de formação inicial e contínua de professores. 5 minutos. O Timor tem um problema que decorre de uma opção absolutamente legítima que o país tomou, a assunção do português juntamente com o teto como línguas oficiais, e uma situação, no que diz respeito ao seu corpo docente, pelo menos, vou colocar isto nestes termos, de níveis diferenciados de proficiência relativamente ao uso do português. Esta questão foi enfrentada pelo país durante algum tempo através de uma intervenção, aliás, deve dizer-se, com um apoio fortíssimo do Instituto Camões, orientada para o reforço das qualificações dos professores de português. Este projeto representa uma inversão importante, que é dizer, não é só sobre os professores de português que é necessário atuar, é sobre os professores em geral, e este é um projeto que tem que ser encarado como um momento de consolidação do português como língua de escolarização. Para lá, evidentemente, outros objetivos que lhe aparecem também associados, que ali estão expressos e que eu me dispenso de referir. O Timor-Leste tem cerca de 12 mil professores no ensino não superior, e como podem ver dali, enfim, 10 mil desses professores, pelo menos, de 10 mil desses professores, nós temos cerca de 6 mil cuja qualificação estará à volta do que serão 12 anos de escolaridade, e isto dá-nos conta, de facto, das dificuldades que se colocam a todo o funcionamento do sistema e, designadamente, à generalização de um currículo em língua portuguesa. Este programa, este projeto, comporta um determinado conjunto de ações, também ali referidas, que têm a ver com a formação contínua de professores. Esse é hoje o foco essencial da atividade desenvolvida no âmbito deste projeto, mas há também atenção à formação inicial de professores, que está a ser feita hoje no país em colaboração com professores portugueses e, portanto, com enquadramento da cooperação portuguesa, para lá, enfim, das outras ações que ali aparecem mencionadas. E eu aproximo do final, e agora para tentar rearticular ou articular estes vários pontos, estas várias pontas que fui deixando soltas. A primeira ideia, nós estamos, nestes dois casos, estivemos perante projetos que são projetos de grande impacto. Pelos recursos humanos envolvidos, nós temos neste momento, neste segundo projeto, 120, à volta de 120 professores portugueses a trabalhar em Timor-Leste, que estão enquadrados pelas duas universidades, pela Universidade do Minho e pela Universidade de Aveiro. Isto envolve, de facto, grandes recursos financeiros também, isto envolve grande complexidade organizacional, que é tanto mais desafiante quando estamos a falar de projetos que estão a ser realizados literalmente do outro lado do globo. Importa aqui notar que no desenvolvimento destes projetos a língua portuguesa aparece no centro das preocupações do Estado timorense. E digamos que a educação é claramente entendida aqui como um campo de práticas essencial para a afirmação do português em Timor-Leste.
Há aqui uma variação de léxico que é também interessante, deixou de se falar de reintrodução, passa-se a falar de consolidação da língua portuguesa, e há também uma deslocação de foco que me parece particularmente importante, que é da ênfase na disciplina de língua portuguesa, nas suas materializações ao longo de todo o currículo, para a língua portuguesa como língua de conhecimento, como língua da escola e como língua de escolarização. Tudo isto é feito, e nós tivemos ontem uma mesa redonda em que estas questões foram debatidas por pessoas que conhecem particularmente e que estudaram a situação linguística em Timor-Leste, num contexto, dizia, em que nós temos duas línguas oficiais, o português e o tetum, em que temos duas línguas de trabalho, assim reconhecidas na Constituição do país, o Bahasa indonésio e o inglês, e uma multiplicidade de línguas nacionais, algumas das quais não, enfim, porque pertencem a famílias distintas, não permitem sequer a intercompreensão entre os seus falantes. Esta é uma situação extremamente difícil, extremamente complexa, e que, aliás, tem sustentado um debate que se pressente ser intenso no país sobre o que fazer relativamente a estas línguas. Estão em curso as primeiras experiências de educação bilingue. Importa aqui dizer que esta posição das línguas é algo, e o modo como ela é debatido, é algo a que não são indiferentes também, como nunca são, as questões de poder. E, desse ponto de vista, é muito interessante apreciar o modo como as grandes agências internacionais se vão posicionando face ao estatuto do português ou face ao estatuto do tetum, face a um estatuto de menor reconhecimento de uma língua como o inglês. O quadro é muito complexo. Como dizia, o debate é sério, é um debate forte, e eu diria que, tanto quanto eu consigo perceber, estamos ainda longe de um quadro de total consolidação em torno do estatuto que as diferentes línguas vão ter no futuro. Importava aqui notar também que, havendo uma definição até ao momento de política linguística razoavelmente forte, não é? É muito raro encontrar responsáveis que questionem o estatuto da língua portuguesa. Esse estatuto, e o estatuto que para ele se pretende, está fortemente imbricado, e aí eu acho que há de facto uma situação razoavelmente distinta daquilo que se passa em outros contextos, com a política educativa, alimentam-se mutuamente as orientações de política nestes dois campos, há fortíssimas interdependências. Para mim, razoavelmente evidente que as definições de política linguística feitas, peço desculpa, isto significa que eu devia ter acabado. Foi o exatamente. Então é só mesmo 10 segundos mais. Que dizia eu que, se podendo estas definições ser fortes ao nível do Estado e das instâncias mais centrais do Estado, as condições de materialização dessas políticas, muitas vezes, e agora falo ao nível daquilo que se passa, por exemplo, nas escolas, interrogam de uma forma bastante radical essas mesmas orientações. Isto é, o que eu quero dizer é que, basicamente, não estão, provavelmente, completamente preenchidas as condições para que aquilo que são as orientações possam ter uma materialização real nos contextos locais. E isso, evidentemente, prende-se, entre outras coisas, e prende-se de uma forma decisiva também com as características dos recursos humanos, com os saberes que os professores têm disponíveis. E era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado e desculpe a pressão do tempo, porque tenho indicação que há mais um participante com uma comunicação, João Craveirinha, que é filho do poeta... Não, sobrinho, eu é que... Quer dizer, do poeta Craveirinha, que tem uma intervenção curta. Eu faço uma proposta seguinte, para termos pelo menos a oportunidade de duas intervenções do público, empurramos 10, 15 minutos antes do segundo ciclo de conferências. Estão todos de acordo? Aprovado? Muito obrigado. A democracia funciona. Tem a palavra, por favor. Pode falar daqui mesmo. Posso ir para ali? Pode falar aqui. Boa tarde. Eu sinto-me um bocadinho apátrida se não fosse
a língua portuguesa ser a nossa mátria, porque eu sou da área da sociologia da cultura, tantas instituições, tantos linguistas, etc, etc. E vou ser breve, o máximo possível. Não é breve de discurso político, fica 1 hora, mas breve mesmo, quase 5 minutos. A minha contribuição para falar português insere-se num contexto da cultura e comunicação, educação e desenvolvimento, a propósito da CPLP e da língua portuguesa na Europa. É um ensaio no âmbito da sociologia da cultura que, por acaso, neste exato momento, acaba de sair no jornal de Moçambique. A minha pátria é a língua portuguesa. Para muitos depende do contexto. O ajudante de guarda-livros, Bernardo Soares, semi-heterônimo do poeta Fernando Pessoa, podia com toda a propriedade afirmar que a minha pátria é a língua portuguesa, talvez por ser uma personagem portuguesa e pela sua língua materna, se refugiar como intelectual desassossegado. No entanto, extrapolar o conceito para um conceito atual da CPLP, em nossa opinião, teria outras conotações, pois, parafraseando o falecido pensador moçambicano José Craveirinha, Prémio Camões e Lotus afroasiático, diríamos que uma língua pode ser um refúgio, mas jamais uma pátria. Ora, nesse pressuposto, infere-se que para os países falantes da língua portuguesa, esta possa ser um ponto de encontro comum e de sintonia saudável, salvaguardando cada um as suas idiosincrasias, sem milando ou timaca problemas de maior entre si. Discurso político da língua. A miúdo ouvimos enviesado, com pretexto de uma lusofonia global, que a língua portuguesa é a pátria dos países da CPLP. Aliás, conceito repetido avulso por muitos políticos portugueses e outros, sem ter em conta as implicações dessa afirmação em relação aos países visados para além de Portugal, ex-dono exclusivo da língua portuguesa. Repito, ex-dono exclusivo da língua portuguesa. Alertamos por um cuidado particular nesse tipo de discurso sobre a CPLP, por esta integrar várias pátrias que entrariam em contradição de espaço geográfico, físico e político e de identidade cultural, ao se subordinarem, em teoria, à antiga potência colonial através da língua portuguesa, numa soi-disant lusofonia padrão made in Portugal. No fundo, trata-se de uma questão de evitar melindres políticos e de outra natureza cultural e ideológica. A riqueza da nossa língua comum, portuguesa, é muito mais vasta do que saudades fadistas. Para nós, a língua portuguesa pode ser uma mátria com muitas filhas e filhos adotivos num conceito solidário. Aliás, faz-nos recordar a poetisa luso-açoriana Natália Correia, 1923-1993, das tertúlias culturais que frequentávamos no seu botequim do Largo da Graça, em Lisboa, nos inícios de 1990. Por outro lado, com o alargamento do espaço da língua portuguesa, que sempre forçosamente coincidiu com o antigo Império Colonial, há que se ter em conta uma CPLP pós-moderna, sem demagogias ou eivada de saudosismos passadistas de todos os lados. A história não pode ser evitada, mas estudada sem dramas. Estatísticas da língua portuguesa na Europa. Na Europa, em 2012, citação, as 5 línguas estrangeiras mais faladas continuam a ser, primeiro, o inglês, segundo, o francês, com 12%, o inglês com 38%, o alemão em terceiro com 11%, quarto, o espanhol com 7%, e o quinto, o russo, com 5%. Esta é uma fonte do Eurobarómetro Especial número 386. Como se vê, não consta a língua portuguesa. Sem incluir o russo, que não faz parte da União Europeia, não se alteram muitos dados anteriores de 2001, dos 11 idiomas mais falados na Europa comunitária, mantendo-se à frente no ranking em primeiro lugar, o inglês, 49%, segundo, o alemão, 34%, o francês, 31%, o italiano, 18%, quinto, o espanhol, 14%, sexto, o holandês, 6%, execo, em sétimo lugar, o grego, o português e o sueco, com 3% de falantes na União Europeia. Oitavo, o dinamarquês, 2%, nono, o finlandês, 1%. O alemão e o francês e o italiano e o espanhol alternam-se nas posições em 2012. Esta é uma fonte Sprachen in Europa, als Mutter und Fremde Sprachen, que é uma fonte alemã da União Europeia. Em 2012-2013, a expansão do espanhol para o quarto lugar na Europa
ocupando a posição anterior ao italiano, poderá ter a ver com a imigração da América Latina hispânica para a Europa. O fluxo e refluxo dos falantes de português vindos do Brasil, da África, Ásia e Oceania não alteraria a posição no ranking europeu. Por outro lado, a tragédia de chegada de exilados à ilha italiana de Lampedusa, provenientes do Médio Oriente e de África, poderá aumentar a estatística de falantes da língua italiana a médio prazo, competindo de novo com o espanhol nos quartos e quintos lugares europeus. Ensino da língua portuguesa e de suas variantes culturais na Europa. Finalizando, apelávamos a quem de direito para a urgente divulgação da língua portuguesa na Europa, pois, segundo dados alemães de 2001, a língua portuguesa encontrava-se em 7º lugar na Europa comunitária, a par com o grego e sueco. Em nossa opinião, a nível europeu, o ensino da língua portuguesa e de suas variantes em universidades e afins não deveriam estar condicionadas a departamentos de estudos hispânicos, mas a estruturas autónomas. Eventualmente, a CPLP poderia debruçar-se sobre o tema como estrutura supragovernamental, utilizando sinergias internas de interface, impulsionando a endogenização da língua portuguesa na Europa. A participação desse gigante, o Brasil, nos BRICS e na CPLP, é um fator de mais-valia a beneficiar esse desiderato de divulgação na Europa e no mundo da língua portuguesa global. Seria a diplomacia da cultura e comunicação muitas vezes esquecida. Os políticos bons, os negócios, os empresários dinâmicos da CPLP teriam de agradecer, pois o prestígio da cultura abre as portas dos mundos mais desenvolvidos. A cultura é poder, a língua seu instrumento de afirmação número 1. Post-scriptum. Dos países emergentes, denominados de BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, na questão da utilização da língua portuguesa, somente a Rússia não teve uma ligação direta com Portugal. No entanto, politicamente, a Rússia dos tempos da antiga URSS teve essa ligação com a língua portuguesa no apoio à clandestinidade política portuguesa e aos movimentos de libertação em África, de 1961 a 1974, o MPLA de Angola, PAIGC da Guiné-Bissau e a Frelimo de Moçambique. Atualmente, há um académico brasileiro, o professor Dr. Adelto Gonçalves, empenhado na divulgação da língua portuguesa e de suas variantes na Rússia, sem apoio institucional, seja de quem for. Canimambo, Asante Sana, pela atenção dispensada. Muito obrigado pela sua comunicação, pela capacidade de ser conciso nesse tempo reduzido. Sociologia é isto. Muito obrigado. Pode só. Vou dar a oportunidade, muito rapidamente, para duas questões. Não vão ter de fazer introdução, têm que ir direto. Entretanto, peço aos técnicos, por favor, que mude o computador. Depois teremos a segunda... muito obrigado. Eu dou a palavra. Serão duas pessoas a apresentar duas questões. Não poderá ser mais. Por favor, professor. Já tenho uma segunda pessoa. Portanto, serão as duas. Eu queria dar aqui o testemunho da Universidade de Aveiro. Meu nome é Isabel Martins, que em cooperação com a Fundação Gulbenkian e com o Camões Instituto Português da Língua e da Cultura e da Cooperação, anteriormente IPAR, e totalmente apoiado pelo Fundo da Língua Portuguesa, concebemos o currículo do ensino secundário geral para Timor-Leste, os programas de todas as disciplinas, no total de 14, para os 3 anos de escolaridade, e os recursos didáticos correspondentes para alunos e para professores. Estou a falar de 42 manuais e de 42 guias para professor. Significa isto que tem Timor-Leste à sua disposição, desde este ano, instrumentos para poder prosseguir o seu projeto de desenvolvimento da educação. Este é ao nosso entender, um contributo muito importante
de Portugal para o desenvolvimento da educação em Timor-Leste. Mas queria aqui realçar a visão prospectiva que os responsáveis políticos de Timor tiveram ao apoiar este investimento na educação e ao solicitar o apoio de parceiros internacionais. Nunca estivemos em Timor-Leste com a intenção de colonizar ou de continuar a colonizar. Todos os nossos instrumentos são perfeitamente contextualizados em Timor-Leste, respeitam a sua cultura, a sua formação e os seus projetos de vida. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Peço desculpa, mas temos mais uma intervenção rápida. Entretanto, digo que teremos o vice-ministro para o ensino secundário na mesa. Portanto, quando for a mesa redonda, teremos eventualmente a oportunidade para falar mais. Porque este tema, e falar de Timor-Leste, mexeu com Portugal e envolve muita gente e ficamos todos entusiasmados com isso. Muito obrigado. Por favor, professor, apresente-se rapidamente. Ora, desculpem lá. Pronto, chamo-me Bolonha. Neste momento não estou vinculado a nenhuma instituição, no caso efetivo, mas desde há muito tempo trabalho na investigação sobre a situação linguística e cultural de Cabo Verde, mas não é isso que agora quero perguntar, é uma coisa muito, muito simples. Se o colega, que eu cheguei um bocadinho tarde, se o colega já abordou a questão, retiro a minha pergunta, se não, formulo-a na mesma. Qual é, de facto, o estatuto, na prática e juridicamente falando, das línguas do Tétum e das outras línguas nacionais em Timor, no ensino, na escola, no dia-a-dia do ensino básico e secundário? É só. Muito obrigado. Penso que é para o professor Rui Vieira de Castro. Muito rapidamente, estatuto, língua oficial. É uma língua não falada em todo o território. É uma língua que se foi progressivamente tornando... Estou a falar do Tétum, não é? Que se foi tornando progressivamente língua franca. A situação linguística nas escolas é muito variável ao longo do território e pode, sobretudo nas cidades que congregam o maior número de pessoas, haver uma coexistência de diversas línguas no seu interior, no interior das escolas, o que coloca especiais problemas a tudo o que seja a materialização de políticas educativas. Enfim, esse foi um dos pontos que eu quis tocar na minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado a todos, particularmente aos conferencistas, professor João Loução, Rui Vieira de Castro e presumi, jornalista. Não, da área da... Sociólogo da Cultura, João Craveria. Peço desculpa porque eu não tinha informação antes e não foi possível apresentar e por isso tive necessidade de dizer isso agora. Muito obrigado. Vou reconstituir a mesa com os novos intervenientes. Obrigado por termos prolongado os instantes. Roubaremos no intervalo. Portanto, ficamos quites. 15 minutos, menos 15 minutos. Muito obrigado. Eu chamo, por favor, os próximos intervenientes, Teresa Calçada, Ana Albazini e Fernando Pinto do Amaral, por favor.